Construa seu novo ano com o Espírito Santo. Você é abençoado por Deus por estar desfrutando de um ano novo. Viver um novo ano é uma oportunidade para recomeçar, reconstruir, construir e avançar. Você é membro do povo eleito, a Igreja de Jesus, escolhido para ser morada da presença do Espírito Santo. E por isso, você pode ter certeza que não precisa trabalhar sozinho pelo inédito. Para cumprir o futuro, precisamos trabalhar o presente. O Espírito Santo nos convida para sermos parceiros de batalha e planejarmos juntos um futuro sustentado pelas suas promessas. Ele não é só a força para conquistar, mas a sabedoria para planejar o novo para as nossas vidas. Em 2026, no ano do Espírito Santo, Igreja do Nazareno de Morungaba, uma família para pertencer. Construa seu novo ano com o Espírito Santo. Quantos estão fazendo isso? Você está firme nesse propósito? Que maneira mais boa de a gente começar o ano, pensando a partir da palavra de Deus. Eu gostaria de iniciar lendo Lucas, capítulo 14, os versículos de 28 até o 30, uma palavra que o Senhor Jesus, Ele libera para que nós possamos, com muita consciência, nos organizarmos na nossa vida. E Ele fala isso dentro da ideia do custo do discipulado, quando a gente se organiza a partir daquilo que a gente tem com Jesus, e, portanto, quando nós dizemos, Jesus, eu quero segui-lo, quero como teu discípulo prosseguir na minha caminhada, há sempre algo que precisa ser levado em conta e que tem a ver com o meu dia a dia, com o seu dia a dia, com a nossa história, com a nossa jornada. E é, portanto, que Jesus, entre tantas coisas preciosas a esse respeito, ele diz o seguinte: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Palavras de Jesus. E que o Senhor, por seu Espírito, com quem nós temos construído nosso novo ano, nos dê a bendita palavra para a nossa vida, que agora o Senhor possa abrir o nosso entendimento de uma maneira muito especial e possa lançar esta preciosa semente, a divina semente, no solo fértil do nosso coração, e que tudo seja no dia a dia, em meio a toda a realização que o Senhor mesmo vai trazer à existência, em mim, através de mim, na sua vida, através de você, nas nossas vidas, através de nós, que seja tudo para honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos são igreja de Jesus e podem dizer amém? Amém e amém. Você sabe que o Benjamin Franklin, ele é conhecido por diversas frases pensando a vida. Ele que cresceu cristão, é considerado um dos cofundadores dos Estados Unidos da América do Norte. Ele diz o seguinte: planejar é preciso e quem falha em planejar pretende falhar. Olha que coisa. É tão importante que quem falha em planejar, na verdade está planejando falhar. Só para a gente perceber como quem para e pensa se une perfeitamente aquilo que nós já ouvimos da parte do Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que a gente precisa parar para prestar atenção? Quantos estão comigo? Muito bem, olha, atenção para você. O futuro vitorioso para um filho de Deus é inevitável. Quantos creem nisso? Quantos são filhos de Deus aqui? Quantos estão organizados em Cristo Jesus? Então, o seu futuro vitorioso em Deus, ele é inevitável, a não ser que você atrapalhe. Só se a gente atrapalhar. Então é cheio de inevitabilidade. Por quê?
Porque naquela declaração que Paulo apóstolo faz, por exemplo, em Romanos, capítulo de número 8, que tem a ver com a minha vida, com a sua vida, devidamente regidas pelo Espírito Santo, e é vitória contra o poder do pecado, e é assim a nossa maior vitória, o apóstolo Paulo vai declarar que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quantos são vitoriosos em Jesus aqui? Se você está aqui, se você está aí desde a sua casa, se nós estamos valorizando este momento para pensarmos a nossa vida a partir da nossa fé em Jesus Cristo, a partir daquilo que nós temos com Jesus, e nós temos com Jesus, então nós estamos assim, nessa jornada que ela é vitoriosa, diga assim, vitoriosa, é a qualidade da sua vida, meu amado. Então, é inevitável, a não ser que nós atrapalhemos. Então, sem Deus, nós estamos fadados ao fracasso. Guarde isso no seu coração, estabeleça isso para a sua vida, e portanto dê valor à ideia de que não é só planejar, mas é planejar com Deus. É planejar com o Espírito Santo. É por isso que hoje à noite nós estamos aqui especialmente dedicados a pensar essa palavra. Porque, como nós sempre dizemos, quem é que já está lá no futuro? Quem está lá no futuro já? O Senhor nosso Deus. Ele já está lá. E somente quem já está lá sabe como forjar-me e sabe quais são as ferramentas que eu vou precisar receber nas minhas mãos e aquelas que eu já tenho em minhas mãos que eu precisarei aperfeiçoar para chegar lá também. Deu para entender isso? Aquele que já está lá é o que me conduz até lá. Quantos querem chegar lá? Você está entendendo? Nesse futuro glorioso, vitorioso, inevitável, que é para mim, que é para você e que só é realidade em Cristo Jesus. Em Jesus já é uma realidade. Já é uma realidade. Não é uma boa notícia, gente? Não é uma excelente notícia? Nós sabemos, portanto, que nós só precisamos de uma coisa para nós acolhermos o futuro que Deus já preparou para a gente. Fé. Só de fé. É pela fé que nós acolhemos o futuro que o Senhor tem reservado para mim e tem reservado para você. Quantos estão acolhendo pela fé o futuro que Deus tem para você, para a sua vida e para a sua família e para tudo que passa por você em favor de outros? É pela fé. Então é nesse ambiente em que nós vamos, portanto, parar para prestar atenção no seguinte: se nós não temos tempo para cuidar das coisas que já estão nas nossas mãos, como é que Deus vai nos entregar outras? Faz sentido para você? Se nós não temos tempo para cuidarmos das coisas que já estão nas nossas mãos, como é que Deus vai ampliar? E tudo passa, portanto, por um mínimo de intencionalidade e que vai ter que crescer até se transformar de fato num estado de ordem. De ordem. Deus é o Deus da ordem. E, portanto, a palavra organização, diga organização. Portanto, organização não é uma questão de temperamento. Então, tem aquela coisa assim, pensa aí uma pessoa que você diz assim, essa pessoa é organizada. E a gente, então, tem aquela ideia de que a pessoa é assim. Não, é o temperamento dela, por isso que ela é organizada. Você pensa dessa maneira? Quando você olha para alguém, você fala assim, essa pessoa é organizada. Ela já é assim, por natureza. Deixa eu te ensinar uma coisa. Organização não é questão de temperamento, mas é uma questão de você dar valor para aquilo que é importante. Aprendeu agora? Organização é uma questão de você dar valor para aquilo que é importante. É assim que você vai se tornar uma pessoa organizada. Então, não fique refém dessa ideia. Deus me fez assim desorganizado. Não fez coisa nenhuma. Isso é uma falha, uma falta que você carrega, que hoje aqui você precisa diante de Deus, como quem está construindo o seu novo ano com o Espírito Santo, tomar posse daquilo que o Senhor está derramando sobre a sua vida, para você dizer, eu vou me organizar.
Eu vou me organizar. Eu não posso chegar para pregar essa palavra para você assim hoje à tarde, sentando em casa, para na correria decidir o que eu vou falar. Eu tenho que estar preparado para trazer esta palavra, ir preparando, ir esboçando, e quando chega o domingo à tarde, eu só sento ali só para revisar e para dizer o que mais que o senhor quer falar. E aqui eu estou dizendo, Senhor, o que mais que eu não vi que o Senhor ainda vai me dar aqui como palavra de sabedoria para entregar para o povo, porque daí é a ação do Senhor imediata aqui e agora para fazer. Deu para entender? É questão de organização. Então não vem com essa. Ah, pastor, eu não sou organizado. É porque você não dá valor para aquilo que é importante. Quantos vão sair daqui para se organizar? Levante a sua mão, seja corajoso. Diga assim, eu estou recebendo isso, eu vou me organizar para dar uma resposta de fé ao Deus que me chamou para ser dele. Ah, pastor, mas tem processos difíceis na minha vida. E eu vou falar uma coisa para você, aprenda isso, quantos estão comigo? Aprenda para você nunca mais esquecer. Aquilo que está difícil, pode ser que fique impossível, para Deus se tornar inevitável. Inevitável. Se ficar impossível, é o tempo de Deus ser inevitável. Quantos creem que Deus é Deus para colocar na mão? Está difícil, fica impossível, Ele vai se fazer inevitável. E tem coisas que precisa chegar nesse ponto para Deus funcionar com tudo o que Ele pode. Quantos recebem esta palavra? Receba também esse testemunho importante de gente nossa aqui que leva a sério planejamento na sua vida. Graça e paz, igreja. Graça e paz. É uma bênção poder estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que Deus fez nas nossas vidas, nos ensinando a importância do planejamento, nos mostrando que se planejar é alinhar a nossa vida à vontade dele. E em Provérbios 3:5, na versão A Mensagem, diz: Confie no Eterno do fundo do seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo o que fizer, aonde for. Ele manterá você no melhor caminho. E para testemunhar um pouco sobre isso, nós queremos contar um pouco da nossa história. Eu e o Má nos conhecemos ainda jovens na escola, e desde aquele tempo eu já carregava no meu coração o desejo de construir a minha família. Deus havia gerado uma convicção muito clara sobre a vida do Má, e eu sabia que ele seria o homem da minha vida, mas para isso era necessário que ele também levasse Deus a sério. Foram um pouco mais de 10 anos de espera, de aprendizado, de amadurecimento, um tempo que Deus usou para nos ensinar o valor da espera e nos preparar para viver aquilo que Ele já havia planejado para nós. E foi nesse processo que o Espírito Santo trabalhou profundamente no meu coração. E depois, de 10 anos, eu tive um encontro real com Jesus e eu pude descer as águas já no tempo do nosso noivado. E ali nós aprendemos que planejar começa quando nós escolhemos viver pelos princípios certos. E isso exige confiar na soberania de Deus, esperar e, nesse tempo, exercer a fé e descansar. Não é fácil, mas é necessário. E o Espírito Santo nos assegura que com ele isso é possível. Quando Deus nos levou a planejar o casamento, Ele nos deu uma direção muito clara, que era não focar no dia, mas no depois. Sim. Porque a festa passa, mas o casamento é uma construção diária. É um ponto que precisa de direção. E hoje nós podemos dizer que vivemos uma família debaixo da governança de Deus, porque demos espaço para vivermos isso com Ele. E a Bíblia confirma isso, em Provérbios 16:1 diz: O homem mortal faz planos elaborados para a vida, mas é o Eterno que tem a última palavra. E em Jeremias 29:11, como também lemos no nosso devocional ontem, então quem está em dia com o devocional, né? Ontem o tema era exatamente isso, planos melhores e maiores. Diz assim: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. E estendendo um pouquinho para o versículo 12 e 13 diz: Quando vocês me chamarem, quando orarem a mim, eu ouvirei. Quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração e em primeiro lugar, dou a vocês a certeza de que não vão se decepcionar.
Então, igreja, que 2026, o ano do Espírito Santo, seja um ano em que a nossa igreja sonhe, ore e planeje com o coração alinhado à vontade de Deus. Fiquem com Deus. Abraços. Quantos podem celebrar com Mateus e com a Jéssica as coisas que o Senhor nosso Deus segue fazendo em mim, em você, em nós. Que coisa mais boa, gente. Que testemunho precioso de que sim, Deus sempre tem um plano. Portanto, tudo pode ser planejado na nossa vida. Tudo que vai acontecer durante este ano exige planejamento na minha vida e na sua vida. Pare para pensar como Deus planejou o universo. Pare para pensar como Deus planejou a primeira família. Pare para pensar como Deus, diante da queda da primeira família, Ele planejou o resgate da humanidade, passando por Noé, passando por Abraão, passando por José, passando por Moisés, passando por Jesus. Tudo está no planejamento. Quantos estão fazendo o devocional? Palavras proféticas, você está fazendo o devocional? Se você não está, ainda dá tempo de você se alinhar com aquilo que é a nossa construção de um novo ano no Espírito Santo. Pastor, eu estou um pouco atrasado, fique tranquilo, o importante é que você retome e que você dê espaço para seguir construindo com o Espírito Santo. Nós estamos agora na leitura do livro do Êxodo, concorda? Está correto isso? E nós vamos percebendo como Deus, muito antes de coisas virem a acontecer, Ele já tem um plano para aquilo que Ele vai fazer. Ele diz, eu vou fazer isso e isso e isso. Ele tem um plano. Quantos são filhos de Deus aqui? Diga para você mesmo, eu também preciso ter um plano. Eu preciso ter um plano. O meu Deus é Deus organizado. E eu sou uma expressão dele, a imagem e a semelhança do Senhor. Então, como será o seu novo ano se você pedir ajuda ao Espírito Santo para planejar tudo na sua vida? Como é que vai ser? Você não tem assim interesse de saber? Não é? Vamos planejar tudo com o Espírito Santo esse ano, meus irmãos. Nós estamos só começando. Estamos agora chegando para a segunda quinzena de janeiro. Tem um ano inteiro pela frente. Se você ainda não fez isso, hoje aqui é tempo de tomar uma decisão e você sair desta condição de quem não planeja para ser alguém que assim o faz. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Então, queridos, veja bem, nós vamos nos unir para uma exposição da palavra de Deus, nesse texto que a Jéssica já repartiu com a gente, que está lá em Provérbios, no capítulo 16. E nós vamos ler os 3 primeiros versículos. E assim a palavra de Deus em Provérbios 16 declara para a gente. É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Eu acredito que quando nós entendemos a palavra e quando nós damos espaço para o Espírito Santo, nós temos tudo para alcançarmos o que é o resultado que nos foi declarado no versículo 3, de nós sermos bem-sucedidos. Quantos querem ser bem-sucedidos? Para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida. É tudo para a glória de Deus. Não é sobre mim, não é sobre você. É sobre a glória de Deus que quer se manifestar na minha vida e se manifestar na sua vida. Quantos estão interessados nisso? Você está interessado nisso? Então, a questão é que Provérbios 16 não está discutindo se o homem deve planejar. Com certeza o homem deve planejar. É da natureza do homem planejar. O coração do homem faz planos. A questão não é essa. A questão é quem governa o planejamento. Então, diga comigo assim: o homem planeja, mas é Deus quem governa. O homem planeja, mas é Deus quem deve assumir o controle. Quantos estão dispostos a dar a Deus o controle?
Mas eu vou dizer diferente. Quantos estão atentos de que talvez você precise devolver a Deus o controle? Então nós precisamos olhar para esta palavra e prestar atenção que todo o planejamento humano precisa ser colocado debaixo do governo do Senhor. Nós estamos nos organizando para algumas coisas em casa. Coisas que têm a ver com saúde, por exemplo, sem entrar no detalhe. Nós estamos organizando, porque nós sabemos que para chegar lá onde nós precisamos, tem coisas que passam pela organização das nossas finanças. Tem coisas que passam pelo conselho do médico inevitável, porque é uma questão de saúde e ele é o especialista. Tem coisas que passam pela minha regularidade, na minha disciplina pessoal, na disciplina pessoal da Lucimara, não é saúde? Então a gente sabe e faz uma leitura de tudo. Você submete ao profissional, você faz um plano para chegar lá, e aí então o profissional fala, isso aqui é a minha parte, essa aqui é a sua. Para dar certo, quem é que tem que cumprir com tudo o que está planejado? As duas partes. Deu para entender? O médico seguir fazendo o trabalho dele, e eu preciso seguir fazendo o meu. Senão, você vai fracassar. Senão, é tolice. Senão, é desperdício. E se tem uma coisa que a gente é bom, é de desperdiçar. A gente desperdiça muito. A gente é bom nesse negócio de desperdiçar. Agora, o que é que tem nisso, nesta construção? Tem assim, Senhor, o Senhor pode me conduzir? Então, antes de a gente dar o primeiro passo, que é de desencadear esse processo, a gente foi orando. A gente foi colocando diante de Deus, a gente foi dizendo, Senhor, e agora que nós já estamos no processo, nós continuamos dizendo para o Senhor, Senhor, obrigado porque até aqui o Senhor nos tem favorecido. Até aqui nós temos caminhado bem, nós estamos dando os nossos passos, o médico tem dado os passos dele, nós estamos assim, agora Senhor, nós estamos atentos para saber o tempo, se o que nós dissemos que é daqui 1 ano, vai ser em 8 meses, ou se vai precisar de 1 ano e meio. Nós queremos saber. E se tem alguma coisa que a gente precisa corrigir, que a gente precisa alinhar, que a gente precisa prestar atenção. É o Senhor quem vai nos conduzir para essas coisas todas. É uma questão de vida, é uma questão de saúde, é uma questão de planejamento, é uma questão de colocar sob o governo do Senhor. E é Ele que vai ajudar. Então envolve um monte de coisa. Então, como eu disse, por exemplo, só para entrar e sair nisso, que eu quero prosseguir aqui, é uma questão de eu administrar bem, a começar das minhas finanças. Porque, presta atenção, se eu não sou um bom mordomo, se eu não sou um bom administrador, e se eu não sou disposto também a compartilhar, porque não é só administrar. Eu tenho que ter generosidade. São 2 palavras que estabelecem isso na minha vida: fidelidade e generosidade. Sem isso, não tem boa mordomia no que diz respeito às finanças. Nós precisamos ter assim, olha, as coisas na ponta do lápis, as coisas bem administradas. Todos estão comigo aqui ainda? E os ouvidos sensíveis à maneira como Deus, Ele pede para nós fazermos. Porque esse é o peso da consagração. Quando você consagra a sua vida ao Senhor, diga assim, consagração. Você autoriza a Deus, e esse autoriza está assim entre aspas, mas é bem assim, bem de verdade. Quando você se consagra a Deus, você se separa para Deus, você autoriza a Deus a interferir na sua vida. É isso. Senhor, pode fazer comigo aquilo que o Senhor já planejou desde o ventre da minha mãe. Pode fazer comigo aquilo que está nos teus planos. E aí então o Senhor vai me dando recursos. O Senhor vai colocando nas minhas mãos recursos. E
tudo o que eu não deveria ser é um desperdiçador de recursos. Eu não deveria desperdiçar tempo, eu não deveria desperdiçar talentos. Quantos estão comigo ainda? E eu não deveria desperdiçar dinheiro. Eu não tenho o direito de ser um desperdiçador. Então, que direito tenho eu de chegar a Deus e pedir assim: Senhor, faz-me prosperar, se a minha vida é como que um copo furado? Eu ponho água, mas ela vaza tudo porque eu sou um desperdiçador. Faz sentido para você? Faz sentido para você? Presta atenção. Então é por isso que nós precisamos em todas as coisas sermos organizados. Sermos organizados. Então, as riquezas desta terra, elas estão ávidas por serem governadas por pessoas que têm uma mentalidade celestial. Vou dizer de novo. As riquezas desta terra, elas querem cair nas mãos de pessoas que têm uma mentalidade celestial. As riquezas desta terra, elas não querem servir ao espírito de prostituição desse mundo. Deu para entender? As riquezas desta terra não querem servir às ambições próprias do poder deste mundo. Mas as riquezas desta terra, de uma terra que foi criada e planejada por Deus, pensando em mim e pensando em você, para que nós pudéssemos, quantos estão comigo ainda? Para que nós pudéssemos desfrutar de tudo isso para a glória de Deus. As riquezas desta terra querem servir aos propósitos do reino de Deus. Quantos estão dispostos a servir aos propósitos do reino de Deus? Por isso que você tem que planejar tudo. Porque tudo importa. Tudo importa. Tudo importa. Então, organize-se para planejar. E é nessa situação de que todo planejamento precisa ser colocado, como nós lemos aqui. É da natureza humana fazer planos, mas nós precisamos colocar esses planos debaixo do governo do Senhor. E o que é o papel do Espírito Santo? Ele vai agir como um agente para dar direção. Quantos querem direção do Espírito Santo? Então, o homem é responsável por planejar. Como diz, é da nossa responsabilidade pensar, organizar, decidir. Então, a palavra de Deus não estimula a passividade. A palavra de Deus estimula a iniciativa. Se você, preste atenção nisso que eu estou falando para você. Se você é do tipo meio paradão, que está vendo a banda passar, eu convido você a ser um pouco mais de iniciativa. A ser um pouco mais de iniciativa. Agora preste atenção. Com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Ninguém precisa se sentir agredido com isso que eu estou falando. Eu só estou chamando você para a realidade da vida no poder do Espírito Santo. É no poder dele, você não está sozinho. A sua jornada nunca foi, não é e nunca será solitária, porque você tem o Espírito Santo para te empoderar e para te conduzir. É na sabedoria do alto, porque a minha e a sua são frágeis, falhas, mundanas e muitas das vezes, como Tiago diz, demoníacas. Porque são as influências que nós recebemos que fazem com que nós nos organizemos da maneira como nós nos organizamos na vida. Somos nós que nos perdemos porque nós decidimos fazer planos, do hebraico marakot, que significa organizar, alinhar, colocar em ordem. Só faz planos quem quer alinhar, organizar, quem quer fazer com ordem. Esse é o jeito de Deus fazer. Só pode fazer planos quem quer fazer assim. Porque, como diz o texto, é da natureza humana fazer planos. Ou, numa outra tradução, o coração do homem pode fazer planos. Coração na Bíblia é a sede das decisões e não apenas das emoções. Então, a gente toma decisão. A gente toma decisão. É da nossa natureza tomar decisão. Não tenha medo de decidir. Não tenha medo de decidir, mas seja sábio ao ponto de decidir com Deus. Por isso você precisa ler a Bíblia.
Nós não estamos alinhando as nossas vidas e dizer, vamos ler a Bíblia juntos este ano. Nós não estamos, isso não é uma bobagem, isso não é uma obrigação qualquer, para dizer assim, mas é ler por ler, viu, você não entendeu, não é ler por ler. Eu já li os textos que eu estou lendo em casa, muitas vezes, não sei quantas que eu não fico contando, mas de vez em quando eu dou uma paradinha, a Lucimara percebe, né? Ela fala assim, mas por que o cara parou de ler? É porque eu tive um insight, eu estou lendo um texto que eu já li, sei lá, uma dezena de vezes, mas Deus falou de novo. Ou Deus falou alguma coisa que eu nunca tinha enxergado. Deus sempre fala, é assim que é. Só que você só vai ter essa experiência se você for lá para fazer a leitura. Tirar um tempo de qualidade para deixar Deus te conduzir. Para você saber o que você tem que fazer naquela hora em que você tem que agir, naquela hora que você tem que ter iniciativa. Então, para fazer planos com Deus, você precisa planejar com Ele. Quantos estão entendendo essa palavra? Você está entendendo essa palavra? Então, entender em segundo lugar, que Deus, portanto, é soberano nas respostas. A Jéssica com o Mateus compartilharam com a gente. Eles leram exatamente esse texto. Porque é da natureza humana fazer planos, mas a resposta, e não é qualquer resposta, é a resposta? A resposta certa vem do... É isso que a gente tem que entender. Quantos confiam que Deus é sábio o suficiente para trazer uma resposta certa para você? É aquilo que a gente falou. Ele criou o universo, Ele fez tudo direitinho. E para cada problema que a gente causou para Ele, Ele já tinha uma solução pretendida. Ele sempre tem um plano. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Confie nele. Diga para você mesmo, confie nele, Júnior. Confie nele. Larga de bobagem, confie nele. Por isso, nós precisamos planejar. Então, nós organizamos as nossas coisas, mas o resultado final é o Senhor que vai nos ajudar a alcançar. Por isso que os planos do Senhor a nosso respeito são planos de paz e não de mal. Olha que coisa mais boa. Como a gente pode, portanto, descansar nisso. Então, o que é que nós precisamos entender? Não há nenhum problema, nenhuma dificuldade entre planejar e depender. Diga assim, planejar e depender. A questão é de hierarquia, a questão é de quem manda. Ou você manda ou Deus manda. Quem que vai mandar? Isso aí você tem que decidir. Quem que vai mandar na sua vida? Deus ou você? É isso que você tem que definir. É isso. É da natureza humana fazer planos, ou o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E se vem do Senhor, não importa se é 1 ano ou 10, né, Jéssica? Dá para atropelar o tempo que pertence ao Senhor? Não atropele, porque senão você vai se dar mal. Não. Então, assim, aprenda a acolher o processo. Aprenda a acolher o processo. Diga assim, processo. Isso, você tem que aprender a acolher. Demora mesmo. Demora. Vai para a palavra de Deus, eu entro e saio, não vou ficar contando a história dele, mas assim, entre o chamado de Abrão, que depois, no meio do processo, Abraão, e o cumprimento da promessa, o filho nascido dele, da sua velhice, quando a sua esposa já não podia, ele também não. Quantos anos foram? 25 anos. 25 anos. Então, é processo, tem que acolher o processo. Mas Deus tinha um plano ou não tinha com ele? E Deus cumpriu exatamente o plano, executou o plano exatamente como Deus disse que iria fazer. Então, quando chega lá, quando Abraão chega lá e recebe o filho, nós podemos dizer assim, Deus conseguiu. Deus conseguiu fazer que Abraão confiasse nele de uma tal maneira que, de fato, Abraão permaneceria ali, à disposição de Deus, para ser um príncipe em nome de Deus, como ele foi chamado. Quantos querem ser príncipes do Senhor? Entende essa expressão? É para a glória de Deus. Então é por isso que é
o Espírito Santo quem aplica e nos guia à vontade de Deus. Qual que é o problema aqui do versículo de número 2, que é o nosso terceiro pontinho? É o problema do planejamento autônomo. Quantos estão comigo ainda? Estão comigo? Planejar de forma autônoma. Olha o que diz o versículo de número 2, a nossa menina, agora casada. Versículo 2 diz assim, leia comigo. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Numa outra tradução, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Os caminhos da gente são puros aos nossos olhos. Mas a gente está muito sabido pensando assim, né? A gente está muito sabido. Então, o que é que a gente está olhando aqui? É o perigo da autoavaliação sem uma coisa muito importante, Alexandre, que é para mim, para você e para todo mundo que está aqui. Sem discernimento espiritual. A autoavaliação sem discernimento espiritual. Deu para entender isso? Quantos querem discernimento espiritual? Só o Espírito Santo pode dar isso para você. Só o Espírito Santo pode ajudar a gente a discernir. Porque essa pureza é aquilo que parece correto. E a gente diz assim, mas é justificável. Não, mas a gente quer argumentar, mas pense bem comigo. E a gente começa a criar uma história, que ela vai se tornando uma história que a gente acredita tanto, que depois quando a gente conta aqui na hora, a pessoa fala assim, nossa, mas o cara tá assim muito convicto, ele não tem dúvida nenhuma, porque a gente confia tanto naquela história que a gente criou, construída sem discernimento espiritual, que a gente vai convencer as pessoas, porque a gente já se convenceu, as pessoas vão se convencer que a gente está com a razão mesmo. Não, o cara está fazendo a coisa certa, ele está indo pelo caminho mesmo, ele está muito bem resolvido. Olha aí, é Deus purinho. Só que não. Então tem um risco muito grande aqui. Por quê? Porque é o Senhor que examina o quê? O que aparece lá no versículo 2, a Jéssica ajuda a gente de novo. O Senhor examina, 16:2 de Provérbios. O Senhor examina. O Senhor pesa a isso. O Senhor examina as intenções de cada um. Tudo bem para você? Como é importante, se é o Senhor que manda na gente, o Espírito Santo revelar, diga assim, revelar motivações ocultas e corrigir as rotas internas. Por que mesmo que eu estou fazendo isso? Por que mesmo que eu estou querendo isso? Por que mesmo que eu estou indo nessa direção? Quantos querem a ajuda do Senhor esse ano? Quantos reconhecem que já erraram bastante? Que já se desviaram bastante da rota? Quantos reconhecem isso? Isso é uma questão, portanto, de arrependimento. Arrependimento é a palavra poderosa para as nossas vidas. É a palavra poderosa, é quando nós nos voltamos para Deus e dizemos, Senhor, eu preciso do teu conselho, porque no meu não está dando, não. Não estou chegando a lugar nenhum. E presta atenção. Nós vamos nos tornando cada vez mais resistentes. Sabe como que é o nome disso? Na palavra de Deus é obstinação. Uma pessoa obstinada é como se a pessoa estivesse ali, como o Luiz Henrique está lá na porta praticamente, né, Luiz? Mas atento e ouvindo, que eu percebi. É como se eu dissesse assim, ô Luiz, e ele levantasse, ele saísse, e ele está escutando eu chamá-lo pela voz, mas ele está tão obstinado em ir embora, que ele faz de conta que não é com ele. Foi. É obstinação. Isso é o grande problema da gente. Porque o povo de Deus, ele foi obstinado, ele tem a tendência de ser obstinado. Deus teve tanto trabalho com eles, eles deram muito trabalho para Deus, mas Deus não desistiu deles, que bom. Mas custou-lhes. Então é muito importante a gente prestar atenção que a solução bíblica para esse planejamento, portanto, é o que diz o versículo 3. E com isso eu vou já entregando a palavra para você. Porque nós temos o que nós precisamos aqui. E
Olha o que diz o versículo de número 3. Confie ao Senhor tudo o que você faz. Confie ao Senhor tudo o que você faz. Você sabe o que é confiar ao Senhor? É você como que rolar o peso sobre o Senhor. Porque ele está dizendo assim: confie em mim. O Senhor, ele não foge, fiquem comigo, o Senhor não foge à responsabilidade de comandar a gente. Quantos creem nisso? Ele não corre, ele não foge à responsabilidade. Ele é alguém que está comprometido comigo, que está comprometido com você. Então nós transferimos o peso para o Senhor. A gente diz assim: mas está tão pesado, mas está tão difícil, mas está tão... E o Senhor está dizendo: mas então confie em mim. Confie em mim. Vamos, compartilha comigo esse peso. Compartilha comigo essa responsabilidade. Compartilha quantos estão comigo aqui. Comigo aqui. Eu vejo os olhinhos de vocês se movimentando. Comigo aqui. Para você não perder. É só por isso. Para você não perder. E os meninos também vão ouvindo e aproveitando para que eles também não percam. Então nós precisamos entender o seguinte: confia ao Senhor, diga assim: tudo. Tudo. E esse tudo aqui, quando a gente vai lá buscar, o que é que esse tudo significa? Não são apenas as questões do futuro, mas são as decisões em formação. Quantos têm decisões em formação aqui? Decisões por tomar. Você ainda está tomando uma decisão. Então, é o melhor momento para você confiar no Senhor. O Senhor dizer: Senhor, olha, eu preciso de clareza, eu preciso de precisão, eu preciso que de alguma forma o Senhor possa mesmo trabalhar e me guiar e me orientar. E Ele sabe fazer isso. Ele sabe fazer isso. Ele sabe fazer isso. O Senhor, Ele sabe como fazer isso. Quantos confiam que o Senhor sabe fazer isso? Então, planejar com o Espírito Santo significa consagrar o processo e não apenas o resultado. Consagrar o processo e não apenas o resultado. E é por isso, gente, que nós precisamos sair daqui com um objetivo. Nós que estamos sonhando, quantos estão sonhando esse ano? Aprender o que podem e devem sonhar. Agora, quantos estão dedicados à oração? Estão dedicados à oração? Pelas coisas que você pôs na ponta do lápis. Aqui é para lançar fora todo medo e entra a confiança. Ninguém precisa sair daqui apavorado. Às vezes tem coisas que a gente escuta na palavra que mexem com a gente. Se está mexendo e o Espírito Santo está trazendo um alerta, o Espírito Santo está trazendo assim, algo que você fala: pois eu preciso prestar mais atenção nisso, eu preciso aperfeiçoar no processo esse movimento. Não tenha medo disso. Estreita mais com Deus. Diga: Senhor, me dá a paciência que eu preciso. Se tem muitas vozes falando, só tem uma que vai definir as coisas, que é a voz do Espírito Santo na sua vida. Então você precisa aprender a discernir. Eu não sei discernir a voz de Deus. Peça para Ele. Peça para Ele: Senhor, eu quero escutar a Tua voz. Como é que o Senhor vai falar comigo de uma forma assim que eu vou saber? Foi o Senhor quem disse, foi o Senhor quem falou. Foi o Senhor, Ele que vai fazer. Eu sei, irmãos, eu imagino, assim, o que eu sei é que todos nós temos decisões para tomar. Eu não sei quais são as suas, mas eu imagino que tem pessoas aqui que têm decisões assim muito importantes para tomar na sua vida. E eu diria: você é casado? Não tome decisões sozinho. Você tem seu marido, você tem a sua esposa. Vocês têm que unir as forças. Vocês têm que colocar na ponta do lápis aquilo que precisa ser colocado na ponta do lápis. Vocês têm que conversar sobre o impacto disso para a sua história, para o seu futuro. Você tem seu pai, você tem sua mãe? Converse, dialogue, considere, dê ouvidos. Tudo isso faz parte dessa construção.
Você tem o seu pastor, você tem irmãos e irmãs espirituais, amigos e amigas espirituais, pessoas com sabedoria de Deus para te ouvir, para ajudar você a pensar, para orar por você. Mas construa isso direito e construa isso com o Espírito Santo. E é por isso que o texto diz: confie ao Senhor tudo o que você faz. Isso aqui é apontando para o resultado. E os seus planos serão bem-sucedidos. Serão bem-sucedidos. E é isso, gente. Tiago 4,15. Esse texto aqui é muito especial. Diz assim, olha, Tiago 4,15. Eu acho que a gente pode até ler o versículo anterior, filha. Eu conheço o contexto. Coloca um pouquinho para ver se o 14 já basta. Olha só. Como sabem o que será da sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. E agora sim, para fazer mais sentido para todos nós aqui. O que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Esse negócio, se Deus quiser, é a palavra na boca de todo mundo, sem consciência, é uma expressão, né, do dia a dia. Se Deus quiser. Agora, isso daqui precisa ter muita consciência, porque não é uma palavra qualquer. É assim, se Deus quiser. Entendeu? Você faz tudo do seu jeito, mas se Deus quiser. Não é assim. Esse se Deus quiser não está eliminando a necessidade do planejamento. Esse se Deus quiser, que se une a Provérbios 16, é nessa ideia de tudo que a gente já conversou. De purificar as intenções, de ajustar as expectativas e de sustentar o caminho. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Então nós temos tudo para nós acertarmos. Nós planejamos. Diz assim, nós planejamos. Deus avalia. O Senhor dirige, governa, controla. E o Espírito Santo é que dá essa condução. Deu para entender isso? É nesse caminho. Porque planejar sem Deus é presunção. E planejar com o Espírito Santo é uma submissão inteligente à soberania divina. Então, perguntas aqui para mim e para você. Os meus planos nasceram só no meu coração ou foram aperfeiçoados no altar do Senhor? Hoje é dia de a gente colocar aquilo que a gente carrega no altar do Senhor. Sonhe, planeje. Fala, Senhor, eu quero que aquilo que eu desejo fazer da minha vida e com a minha vida seja assim uma bênção nas tuas mãos. Eu quero me dedicar a isso. E passa às vezes por empreendimentos, passa por muitas possibilidades que você carrega. Planeje mesmo. Gaste tempo com isso, invista tempo com isso, aperfeiçoe, estude. Dê espaço. As suas decisões, as minhas decisões, as nossas decisões estão alinhadas à palavra de Deus? Estão alinhadas à palavra de Deus? Não sei, pastor. Não sei o que a Bíblia diz a esse respeito, então você tem que correr atrás disso. Você tem que buscar respaldo na palavra de Deus. Gaste tempo com isso, procure ajuda, nos procure. Você tem permitido que o Espírito Santo reoriente muitos dos seus caminhos? São 3 perguntas simples, mas básicas e necessárias para nós podermos orar. E para a gente fazer isso, nós temos uma canção que os meninos prepararam, nosso Ministério de Música preparou, sempre para nos ajudar nesse momento a dar uma resposta de fé. E o que eu quero é que você possa se colocar aí na presença do Senhor. Quem sabe você quer chegar aqui e dizer assim, pastor,
quero me colocar aqui, olha, o senhor pode colocar sua mão sobre a minha cabeça, só assim no sentido de ser um instrumento de Deus, para que uma unção do alto me alcance. Mas não precisa ser a minha mão para te alcançar, você pode aí onde você está receber do Senhor. Mas vamos dar uma resposta nesse momento. Amém, meus amados? Então vamos cantar. Aqueles que preferem ficar de pé, podem ficar de pé. Aqueles que preferem ficar sentados, podem ficar sentados. Aqueles que preferem vir aqui, para esse momento, venham até aqui. Mas vamos aproveitar o tempo. Você que está em casa, aproveite o tempo também. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Orar, para que depois nós ainda possamos declarar honra, glória e louvor ao nome do Senhor. Meu amado Deus e querido Pai, nós declaramos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. O Senhor nos tem convidado para este ano de 2026, para um tempo novo nas nossas vidas, para que em nós e através de nós o Senhor se manifeste poderosamente em favor, ó Deus, de tantas pessoas para quem o Senhor e na direção de quem o Senhor nos tem enviado, desde dentro das nossas casas, ó Deus, em direção daquelas pessoas com quem nós convivemos de muitas maneiras no nosso dia a dia.
O Senhor tem nos chamado para um alinhamento, mas o Senhor nos tem chamado para sonhar, o Senhor nos tem chamado para planejar, o Senhor nos tem chamado para depender, o Senhor nos tem chamado para lidarmos com as nossas dificuldades, para ainda que as coisas se tornem impossíveis, para que o Senhor se faça inevitável, para que a Tua glória seja manifesta em nós, para que a Tua glória seja manifesta através de nós. O Senhor tem um plano. É por isso que o Senhor disse que cada um dos dias das nossas vidas estão escritos e registrados, e desde quando nenhum deles ainda existia. É porque nada pega o Senhor de surpresa, o Senhor tem um plano. Ajuda-nos a descansar, por um lado, confiando, colocando sobre Ti esse cuidado, porque só o Senhor pode nos dar o melhor resultado. Mas enquanto isso, ajuda-nos por Teu Espírito, é a decisão que tomamos aqui. Nós vamos colocar Vamos colocar a nossa vida em ordem, Senhor. Vamos colocar a nossa vida na Tua presença todo dia. Vamos organizar o nosso tempo. Vamos organizar as nossas finanças. Vamos organizar a nossa semana. Nós vamos dizer não para aquilo que a gente reconhece, seja relaxo, seja bagunça, seja displicência. Não tem mais lugar na nossa vida. O Senhor nos chamou para um novo tempo, para um novo estágio, para um novo compromisso. Tudo aquilo que nós sabemos não está bom. Hoje aqui nós tomamos uma decisão. Nós vamos dia após dia nos organizarmos. Nós vamos dia após dia fazermos isso para que nós possamos planejar e colocar diante do Senhor. Dá-nos abertura de entendimento, abertura de mente, disposição, nada de preguiça, nada de protelação, nada de procrastinação, nada de deixar para amanhã aquilo que é possível fazer isso. Nada, Senhor, de nós olharmos a vida passando como se não fosse com a gente. Que o Senhor nos abençoe na tomada das nossas decisões, que sejam decisões sábias, alinhadas com a Tua palavra. Hoje aqui muita coisa foi dita. Nós temos que sair daqui ainda para degustar, para que nós possamos dar esses passos, mas nós estamos aqui tomando uma decisão, e nós cremos que cadeias estão sendo quebradas, nós cremos que grilhões estão sendo despedaçados, nós cremos que uma unção está sendo derramada, é uma unção de libertação, é uma unção de refazimento, é uma unção de liberação, é uma unção de bom ânimo, é uma unção poderosa que vem sobre as nossas vidas. Nós estamos recebendo isso da parte do Senhor, porque 2026, Senhor, está apenas começando, e nós queremos aprender sim a contar os nossos dias, para que o nosso coração seja encontrado sábio. Obrigado por hoje à noite se ocupar da gente, obrigado por fazer isso, uma vez mais renovando a Tua palavra e lançando sobre o nosso coração. Obrigado pelas decisões que foram tomadas, obrigado pela Tua presença que nos acompanha. E neste momento eu já quero enviar esta igreja, quero enviar você de volta para a sua casa, quero enviar você de volta para o seu trabalho, quero enviar você de volta para a sua vizinhança, quero enviar de volta para a sua parentela, enviar de volta para aquelas pessoas que nem sempre ajudam, mas você é um enviado de Deus. Vá como um missionário, como um enviado do Senhor, e seja uma bênção, seja uma bênção ali, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. E nós vamos juntos ainda
erguermos as nossas mãos, agora se possível todo mundo de pé, e declarar a honra, a glória e o louvor sejam dadas ao Senhor, hoje e para todo sempre. Declare. Quantos recebem essa palavra hoje à noite? Você recebe esta palavra? Eu creio, irmãos, que grilhões, amarras foram despedaçadas, muita coisa liberada sobre a sua vida e muitas coisas atravancadas, sabe? E também assim, sabe, questão de preguiça, de muita coisa que nos pega e nos aprisiona. O Senhor está libertando você, creia nisso. O Senhor está libertando para um novo movimento que vai trazer a glória de Deus para a sua vida. Abra suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Santo Espírito sejam sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz amém. E volte semana que vem para a quarta mensagem desta série. Dá um abraço em quem chegou, vai para casa, Deus te abençoe e te dá um abraço na saída.